eu queria convocar você que se compromete mesmo a interceder por eles, a ficar de pé nesse momento. São 10 dias, do dia 17 ao dia 27 de janeiro. Então, olha bem para essas carinhas, marquem bem quem são e interceda por eles, interceda pela juventude One. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, família. Amém. Que jovens bonitos, tirando a parte aqui do Eduardo, né? Daqui pra lá. Verdade. Também não é jovem. Oremos, irmãos. Pai, eu quero te pedir, ó Deus. Na verdade, eu quero te suplicar. Use, Senhor Deus, esses jovens, ó Deus. Use cada um deles, ó Pai, ali onde eles vão ser inseridos, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho. Pai, que eles possam encontrar terreno, terra fértil, e que a palavra possa germinar, e que tudo que acontecer ali, ó Deus, seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Pai querido, que eles possam ter experiências reais contigo, Pai, e que eles possam voltar de lá com a fé fortalecida em Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, também por todas as pessoas que puderam ofertar, que puderam dizimar, ó Deus. Te agradecemos por tudo que tens feito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Nesse momento, eu gostaria de chamar todas as crianças. Benjamin, Otto Felipe. Benjamin está com vergonha. Cadê as princesas? Quem que vai fazer oração hoje de manhã? Só a princesa? Graças a Deus, viu? Me parece que está só multiplicando as crianças, meu Deus. E está chegando mais, né, Natan? Que seja gêmeos, trigêmeos. Benjamin, você veio, filha? Está com vergonha? Você vai orar, princesa? Não? Quem que vai orar hoje para nós? Não? Quem vai orar? Vem cá, Felipe. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe todos que estão aqui, os que não puderam vir, Senhor. Por favor, eu estou te pedindo que abençoe o culto do meu pai, Senhor, que seja abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir para as salinhas. Meus irmãos, vamos ler um texto que está em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Amém? Amados, aqui esta manhã, me sinto honrado em poder servir sempre esta amada igreja, no qual eu amo, e tem sido motivo de bênção para minha casa, para o meu lar. Prometo para os irmãos que nós não vamos exceder o horário hoje, nós vamos chegar no máximo até 2 horas da tarde, amém? Amém? Ué, vocês estão com fé, hein? Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um tema que eu estudo muito, gosto e amo. Inclusive, Kleber, eu ouso a dizer que eu gosto mais de ler e estudar sobre família do que sobre teologia sistemática.
E o tema que eu quero trabalhar aqui hoje é família centrada em Cristo. E eu quero iniciar com uma pergunta. Quais são os desafios que a família cristã tem encontrado nos dias de hoje? Quais são esses desafios que nós temos encontrado? Pressões culturais? Influências externas? Educar os nossos filhos no caminho da fé? Priorizar o tempo em família? Redes sociais? Excesso de trabalho? Estresse? Estes são alguns fatores que têm interferido na harmonia da família. Mas além disso, o ponto central é que alguns lares, mesmo alguns lares ditos cristãos, se percebe, se vê a ausência de Cristo. Lares destruídos pelo divórcio, pais ausentes sem autoridade. Além de toda essa problemática, há a banalização da família. A cada dia que passa, eu vejo a família sendo cada vez mais confrontada. E sua essência tem sido contestada com uma força-tarefa contrária aos padrões e princípios estabelecidos por Deus. A pergunta que eu quero responder hoje, ela é objetiva e direta. O que significa ter uma vida centrada em Cristo? O que significa ter uma família centrada em Cristo? Talvez você já tenha ouvido essa expressão e ela virou uma expressão gospel. Quase tudo hoje está referente a centrado em Cristo. Vamos ter várias coisas centradas em Cristo. Mas o que significa de fato? Qual que é a essência disso? De ter uma família centrada em Cristo? Depois de tantos cultos, de tantas reuniões, pode ser que tenhamos sido pegos pela indiferença da rotina. Esqueci do milagre que acontece aqui todos os domingos. Vir à igreja aos domingos se parece mais com uma obrigação. Os pais chamando os filhos, e os filhos, não pai, hoje não, quero ficar em casa. A esposa maquiando e o marido, olha a hora, olha a hora. E vem arrastando aquele povo todo para chegar na igreja no horário. E às vezes dá uma ideia de uma obrigatoriedade, eu tenho que estar domingo de manhã na igreja. Mas todos os domingos os cristãos vêm, porque a sua religião manda, e na mesma hora, no mesmo local, com o mesmo propósito, ininterruptamente, um povo se reúne em resposta a um chamado. A congregação dos cristãos é a manifestação de fé física e histórica, semanal dos seres humanos, que foram chamados para adorar algo que não é eles mesmos. Este movimento que temos aqui, tão singular, é a manifestação física e histórica que semanalmente fazemos, que pode cair numa rotina, que pode cair em um rito, uma coisa sem propósito, sempre no mesmo local, na mesma hora. Mas deveria ser a manifestação física e histórica, que em todas as semanas, os homens e mulheres entenderam que foram chamados para adorar
um único Deus. Uma vida centrada em Jesus Cristo é a percepção de que a fonte de tudo o que somos é o Senhor. Ele nos criou, Ele nos possui, Ele nos presenteou com talentos, Ele é autor da nossa história, e cada bênção que temos provém dEle. No discurso conhecido como Sermão da Montanha, Jesus Cristo apresenta um conjunto de ensinamentos que desafia e orienta os seus seguidores em seu comportamento e compreensão do mundo. O Evangelho segundo Mateus conclui este sermão com uma metáfora poderosa, no qual nós vamos discutir sobre esse assunto, discorrer sobre esse assunto. A comparação entre um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha e um homem insensato que constrói sobre a areia. Este trecho é mais do que uma simples parábola sobre construção civil. É um convite para que nós possamos refletir sobre os nossos fundamentos, sobre os fundamentos da nossa fé. O Sermão da Montanha é a maior coletânea de princípios básicos do cristianismo, encontradas nos evangelhos. Jesus, como um rabi daqueles tempos, anunciou às multidões como devemos nortear a nossa vida, e nos ensinou os valores básicos do andar com Deus, dos relacionamentos que desenvolvemos em nosso caminhar. Hoje, gostaria de identificar, de apresentá-los, e através da palavra, nos confrontar. Princípios que norteiam a nossa fé em Jesus. Quando um lar não é edificado de acordo com a palavra de Deus, ele fica vulnerável. Ele está sujeito a qualquer tipo de ataque, destruição. Jesus também deixou isto claro ao contar a parábola das duas casas. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Abram suas Bíblias agora. Nós vamos entrar no texto e nunca mais sair desse texto. Vamos discorrer sobre esses versículos e aprender princípios nos quais vão nortear a nossa vida. Quantos achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24. Eu vou ler na versão NAA. É uma versão que eu tenho utilizado muito ultimamente, em todos os meus estudos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mantenha suas Bíblias abertas. Nessa perícope, ele inicia dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha.
Jesus está evidenciando que apenas escutar e conhecer as palavras não é o bastante. É necessário praticar. E esta é a diferença entre o sábio e o insensato. Esse é o convite de Jesus para nós, não apenas conhecer o que Jesus ensinou, mas viver o que Jesus ensinou. Isso é uma diferença básica. Engana-se quem pensa que essa ilustração compara pessoas distintas. Não. Uma que conhece as palavras de Jesus e outra que não as conhece. Jesus aqui ele está falando sobre duas pessoas que escutaram suas palavras. Mas apenas uma as colocou em prática, mesmo sabendo que as dificuldades viriam. Apenas uma optou por obedecer a Jesus. Aqui, no Sermão do Monte, Jesus falava com um homem que frequentava a sinagoga, que levava seu sacrifício ao templo, que migrava para Jerusalém. Enfim, para homens religiosos. Os construtores do texto são homens que expressam publicamente a sua fé. Pensando aqui em nossa própria realidade, dentro do nosso contexto, podemos dizer que Jesus estava falando com um homem que frequenta a igreja, assim como nós. Que gosta da ética cristã, que gosta do ambiente cristão, de seus valores, da sua mensagem. São verdades no qual nós gostamos de ouvir, nós queremos aprender, nós buscamos este conhecimento. Verdades bíblicas, ensinamentos bíblicos. No entanto, é importante destacar que por ser a Bíblia um livro de princípios, não devemos buscar nelas receitas prontas para aplicação no dia a dia da nossa família. Muitas pessoas experimentam derrotas e tristezas por conta de procurar apenas essas receitas na Bíblia. Muitos têm preguiça de estudar e garimpar os tesouros bíblicos. Apenas pinçam versículos isolados. Quem lembra daquela caixinha de mensagem? Aí a pessoa vai lá: Jesus, o que o senhor quer falar comigo hoje? Quais são as verdades que o senhor quer falar comigo? Aí abre: eu compro esse carro, eu não compro. Tolo. E as pessoas querem aplicar essas verdades simplesmente sem nenhum contexto, sem nenhuma observação mais cuidadosa do texto, e trazer essa verdade para dentro de si e poder aplicar essa verdade no seu dia a dia. Querem que estes sejam apenas esses versículos suficientes para uma boa condução da família. A esposa está lá na TPM, nervosa, brava. O homem fez várias coisas erradas. Hoje eu vou resolver. Caixinha de mensagem. A mulher não pode falar dentro da igreja. Não é isso. Por toda a importância e significado que tem o lar, ele precisa ser cuidado, de tal maneira que seja o melhor lugar para estar. E será que o seu lar, o seu ambiente familiar, hoje é o melhor local para poder se estar? Será que a companhia da sua esposa é aquilo que você ama, que você deseja, que você anseia quando você está no seu trabalho e pensa: vai dar 5 horas, vai dar 6 horas e eu vou ver a minha princesa, a minha rainha? É isso?
Será que a esposa está nos cuidados do lar já pensando: o meu amado vem, ele já está próximo de chegar em casa, já vou tomar um banho, passar um creme e vou recepcioná-lo toda perfumada? Responda para você mesmo. Por isso podemos afirmar que o maior investimento que alguém pode fazer é nos fundamentos da construção de um lar. E ouvir e praticar. Não se deve confundir com construção de casa, pois isso é apenas um prédio inanimado. Mas um lar reúne um conjunto de fatores na sua formação. Por exemplo, amizade, compreensão, respeito mútuo. Olha essa palavrinha, cooperação. Todos vivem dentro de uma casa, todos devem cooperar dentro deste lar. Amor, mas, sobretudo, a essência é a presença de Cristo. Ele não pode faltar no seu lar. Salmista adverte. O salmista nos adverte em Salmo 127, versículo 1, somente a parte A: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. É preciso dar acesso pleno ao arquiteto da família para a sua edificação, e isso acontece quando aplicamos de forma plena a palavra do Senhor em nossas casas, em nosso lar. Versículo 25: cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus nos adverte que os alicerces de nossas vidas serão abaladas em algum momento. Em algum momento da sua vida, os alicerces da sua vida será abalado. Jesus fala das tempestades, e aqui podemos interpretar como dois tipos possíveis. Pode ser as tempestades da vida. Exemplo, enfermidades, pobreza, fracasso, frustrações, problemas no trabalho, na família, na própria vida, dramas pessoais. Hoje está em moda crises existenciais, depressões, tristezas, aflições, tragédias, morte. Esses ventos, essas enchentes, podem chegar na vida do homem. E note, observe, ela chega e se arremete contra as duas casas. A casa do homem sensato e a do homem sábio também. Ambos estão sujeitos às tempestades, às dificuldades da vida. Ambos estão sujeitos aos problemas que virão bater na porta da sua casa. Devemos estar atentos ao fato de que Jesus dedica boa parte do seu ensino para demonstrar que muitos dos seus discípulos passariam por aflições. Mas tem de bom ânimo. Todavia o cristão é afligido, mas resiste. Como bem disse o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, lá no verso 8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E no versículo 25 também pode nos dar um contexto sobre
um alerta que ele faz sobre a vinda de tempestades, a ideia escatológica. Porque nós temos que entender que Jesus veio, ele voltou, mas um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E como estará o alicerce da sua casa? Como estará o alicerce espiritual da sua casa, da sua família? Nesse momento tão glorioso, que no qual nós esperamos, que no qual nós aguardamos. No verso 26, prosseguimos no estudo desse texto. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. E note, meus irmãos, que aqui o homem insensato é apenas um discípulo ouvinte. Ele não pratica a palavra de Deus, ele não vive segundo os princípios da palavra de Deus. Mas existe algo aqui que traz aflição ao meu coração. Ele se diz crente, vem na igreja aos domingos, traz os filhos à EBD, e muitas vezes até participa do memorial. A casa sobre a areia não resistiu à tempestade, simbolizando a vida desprovida de fundamentação espiritual. Amados, você deve ter uma vida de busca e aplicação. Busca e aplicação. E o evangelho pregado deve trazer transformação na sua vida, no seu caráter, deve trazer mudança de vida. E aí nesse caso eu lembro de Agostinho, que como ele diz, Natan, pregue a tempo e a fora de tempo. E se necessário for, use palavras. A mensagem verdadeira é através da minha vida, é através das minhas atitudes, é através daquilo que eu tenho colocado em prática, do que eu tenho ouvido da palavra do Senhor. E esta areia, ela ficou sólida por causa do tempo seco. Ela fica compactada. Ela dá uma aparente firmeza. E esta vinda apenas na igreja? Eu sou crente, todo domingo eu estou lá. Te dá uma aparente firmeza. Estou firme na rocha. Mas não suporta os desafios. Esta falsa segurança de dizer, igual eu já ouvi muitas vezes em gabinete, criei meus filhos na igreja, eu fui em todos os eventos de casais, eu fiz homem ao máximo, eu fiz mulher única, todos os eventos da PIB de casais eu participei, eventos de homens, firme. Em todos os momentos que o pastor Alex falou, venha na igreja, nós vamos falar sobre determinado assunto, eu estava lá. Porém, nunca colocou em prática. Você foi apenas um ouvinte. Você nunca colocou em prática tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que você tem recebido, tudo aquilo que tem sido pregado em cima desse púlpito, verdades bíblicas transformadoras, que têm o poder de transformar a sua vida. Você simplesmente tem ouvido, levantado desse banco, saído afora desta igreja e jogado no esquecimento da sua vida. Não basta ouvir, temos que praticar.
Há famílias que cantam a confiança em Deus, falam desta confiança, vão à igreja dominicalmente e dizem ter uma família centrada em Cristo, mas vivem uma vida familiar longe da prática desta confiança. Penso em como isso se aplica à caminhada cristã. Amados, vamos reconhecer aqui algo. Reconheço que seguir a Cristo é difícil, é custoso, há sacrifícios, há renúncias. Investir os recursos de hoje para o investimento de amanhã, que é eterno. Mas com muita frequência, fugimos de nossas responsabilidades. Abro parênteses, homens, que deveriam ser sacerdotes do lar, hoje são meninos birrentos, que transformam sua esposa em mãe. Fecha parênteses. Fugimos de nossas responsabilidades espirituais e encontramos nossos jardins espirituais tomados de ervas daninhas. E esses jardins precisam ser podados, precisam ser transformados. Mas para haver essa transformação, há necessidade de o Evangelho ser trabalhado na sua vida, em todo o contexto. Cada árvore seca, cada erva daninha ser arrancada pelo poder do Evangelho. Seguir a Cristo é um compromisso diário de escolher as coisas de Deus, administrando nossa família de uma forma que honre a Cristo. Devemos tratar nosso tempo com Deus como algo inegociável. Mas quando eu olho para os crentes hoje, se der tempo, se eu puder, se der, se. Reservar um tempo no meu calendário é dizer a mim mesmo, que seja por apenas 5 minutos naquele dia, me ajuda, Senhor, a ser mais consistente. Da mesma forma, eu falo para você, no seu momento mais importante do dia, que é o devocional, você ter essa consistência. Todos os dias, eu vou ler a palavra do Senhor. O que o Senhor falou comigo neste verso? Hoje eu vou aplicar isso em minha vida, eu vou aplicar isso na minha família. Senhor, me ajude, pois fraco sou e preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia para mudar a minha vida. E esse homem obstinado que sou, só através do poder do Evangelho, que a nossa vida pode ser transformada. Não devemos deixar que os negócios dessa vida distraia você. Mas pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não posso. Pastor. Nem venha conversar comigo a respeito de tempo. A minha família sabe. O que eu preciso fazer para estar estudando no meu mestrado. Se eu quiser ler os livros que eu preciso ler, acorda às 5:30 da manhã. Estava conversando sobre isso com o Natan. Acorde, leia, tenha compromisso. Vá, siga, lute. No verso 27, cai a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Há muitos lares ruindo por falta desta aplicação. A felicidade dentro da casa está sempre ameaçada pelos vendavais, pelas tempestades da vida que vão bater na sua porta. Não adianta apenas as habilidades humanas para proteger a sua família da destruição. Pastor, sou formado em gestão, eu sei gerir, eu sei cuidar, eu sei administrar o meu lar. Como que está a sua vida espiritual? A vida espiritual do seu lar, da sua casa? Não, pastor, isso aí já não há muita necessidade, porque a minha esposa já vai na igreja aos domingos, já leva as crianças, já está batendo o ponto lá, já está indo na igreja, está sendo tudo resolvido, está tudo em paz. É fundamental ter como base, novamente eu digo, a palavra de Deus. E essa palavra que você tem em suas mãos, sinto lhe dizer, ela em si, ela não tem poder mágico. Você pode deixar ela na sua casa, no seu serviço, aberta no Salmo 91. Quem já viu isso? Não, lá em casa, a Bíblia está aberta no Salmo 91, no Salmo 23, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não apenas no discurso, mas no modo de agir com os membros da família. Temos que escolher seguir a Cristo, cultivar uma vida centrada em Deus, dá trabalho. Não é simples. Não acontece rapidamente, mas é um esforço e dedicação de uma vida inteira. Eu sou casado há pouquíssimo tempo. Casamos em 2003. Desde lá, nós temos trabalhado os fundamentos da nossa casa, nós temos buscado, nós temos lutado, e assim vários casais aqui nessa igreja também estão com essa mesma perspecção, buscando, tentando, trabalhando a sua casa, trabalhando o seu lar. Não é fácil. Enquanto isso, durante todo esse trajeto, nós temos alguém ao nosso lado, a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo que habita em nós. Naquele dia que você quer desistir, jogar tudo por alto, calma, eu estou com você. Ele nos ajuda a permanecer firmes, enraizados na palavra do Senhor. E nos ajuda a fazer a nossa vida espiritual crescer. Não deixe a sua família ser destruída. Não desista do teu filho, que olha para você e diz: não quero nada com a igreja. Não desista da sua esposa, não desista do seu esposo, mas lute. Aqui esta manhã nós estamos dizendo para você: lute pela sua família, ainda há esperança. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que tudo sabe, que tudo vê. Eu tenho certeza que Ele há de abençoar a tua casa e o teu lar com bênçãos. Creio eu
que a família é a base da sociedade, pois é dela que surge aquilo que chamamos de tradição. Lá em casa nós temos uma tradição. Sabe qual que é a tradição? Sabe qual que é a tradição, Gui? Churrasco. Gostamos de churrasco. Meu filho, no domingo de manhã, já pergunta: pai, tem churrasco hoje? Ai, meu filho, pelo amor de Deus, calma aí. No almoço: mãe, quero carninha. A tradição é aquilo que mantém uma cultura, pois todos, sem exceção, seguem algumas tradições. E essas tradições, creio eu, nascem dentro das famílias. Somos o que somos, pois fomos criados dentro de um núcleo familiar. Independente de como você foi criado, é necessário que o ser humano seja criado por uma família, pois é de lá que surge o indivíduo. E isso será determinante para como esse indivíduo irá se portar diante da sociedade que está aí. Entendendo isso, eu digo para vocês: a base da família é Cristo. A base da sociedade é a família. E a base da família é Cristo. Ele é o centro de tudo. Por Ele vivemos, por Ele morremos. Tudo é para a glória dEle e para Ele. Devemos entender que Cristo é a base, fundamento, alicerce, a pedra fundamental, o princípio de tudo em nossas vidas. A base da nossa família é Cristo. E dentro dessa base, eu quero abordar 3 aspectos diferentes. Apenas 3. Tenha Cristo como foco central da sua família. Tenha Cristo como foco central da sua família. Em última análise, acredito que o propósito da família é conhecer e glorificar a Deus. Esse propósito é vivido primeiro dentro de nossas próprias famílias e depois estendida em amor a um mundo cada vez quebrado, que necessita desesperadamente do amor de Deus. 2. Tenha Cristo como fonte de intervenção na família. Tudo que der errado, como nós dizemos, o leite entornou da panela, tudo que der errado, peça a intervenção de Cristo. Chame Ele para dentro do teu lar. Peça a intervenção dEle. Portanto, é fundamental que uma tarefa tão séria como essa, uma intervenção familiar, seja feita com base nas Escrituras, com o auxílio e sabedoria do Espírito Santo de Deus que nos guia. E terceiro, tenha Cristo como modelo e referência para a família. Sempre mantenha os teus olhos fitos na cruz, fitos em Cristo. O meu objetivo é Cristo. E o objetivo que eu vou passar para o meu lar, para a minha família, é Cristo. Coloque em prática o que você tem aprendido. Cantamos aqui na igreja, em família, um hino, Perdão e Graça. Hino muito bonito. Ele diz assim: faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. E ele continua: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor,
sem nada para dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Eu quero que você se lembre. Eu quero que você guarde na sua memória hoje, na tábua do seu coração. Você recebeu e você tem recebido de Cristo perdão, misericórdia e graça. Você tem recebido perdão, misericórdia e graça. Todos os dias. Perdão das suas falhas, dos seus pecados, das suas iniquidades na presença do Senhor. Todos os dias Ele te perdoa. E é interessante que todos os dias tornamos a pecar. Misericórdia, Ele não te dá aquilo que você merece. E graça, Ele te dá tudo aquilo que você não merece. Um favor imerecido de Deus. Você recebeu e tem recebido de Cristo todos os dias perdão, misericórdia e graça. E eu termino aqui com uma pergunta, para que você saia aqui desta igreja com essa reflexão, que você possa meditar em seu coração. O que você tem dado para a sua família? O que você tem dado para o seu cônjuge? O que você tem dado para os teus filhos? O que você, filho, tem dado para os teus pais? O que você tem dado? Você que tem recebido tanto de Deus, você tem compartilhado? Você tem compartilhado com seu cônjuge graça? Você tem compartilhado misericórdia? Você tem compartilhado graça? Encurva suas cabeças. Vamos falar com o Papai do Céu nesse momento. Pai, Abba Pai, Paizinho querido, a cada manhã que eu me levanto, percebo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida perdão, misericórdia e graça. O Senhor tem derramado e o Senhor tem sido tão gentil, tão bondoso com o homem pecador que no qual eu sou. Pai querido, eu peço a Ti auxílio para colocar em prática tudo aquilo que eu tenho ouvido, verdades bíblicas que possam, ó Deus, trazer mudança no meu caráter, no meu estilo de vida. Bem sei, ó Pai, que o Senhor nos conhece e o Senhor nos sonda. Tu sabes realmente quem é o Otto, quem é a Adriana, quem é o Carlos, quem é o Henrique. Tu conheces-nos, ó Deus, no nosso íntimo. Diante dos Teus olhos nós estamos nus. E mesmo assim, o Senhor nos perdoa. O Senhor tem misericórdia. E o Senhor tem dado graça. Aqui esta manhã, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, para que possamos compartilhar com os membros da nossa família, dentro da nossa casa. Nós falamos que amamos o homem que está na sarjeta, amamos o pecador, mas na verdade, Pai, nós não temos amado aquele que está debaixo do nosso teto. Nos ajude, Senhor. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós e nos ajude a compartilhar
perdão, misericórdia e graça. Amém. Amados, coloque as suas mãos assim. Que a graça, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, e que a minha família diga amém.